Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamar os senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira presente, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Maria Hermínia da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Wilden Vieira da Silva. Presidente, por favor, o vereador Júnior Rocha pede para justificar a ausência dele por problema de saúde na família, que dentro de Piraí mesmo ele está aqui, não pode comparecer à sessão, tá bom? Justificado, vereador. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 29ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Decreto de número 4.129, do dia 13 de novembro do ano 2014. O prefeito municipal de Piraí, usando das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta. Artigo 1º. Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais o dia 21 de novembro do corrente ano, incluindo-se aquelas consideradas como serviços essenciais. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piraí, 13 de novembro do ano 2014. Assina Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Ofício de número 466, ano 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piraí, na forma disposta pela lei orgânica do município, faça o expediente de Vossa Excelência, encaminhando os requerimentos de número 78 a 82 dos ilustres vereadores, cabe-me cientificar ao senhor presidente, parlamentares, o seguinte. Requerimento de número 78, de autoria do vereador Darley Gomes de Moraes, encaminhado pelo Executivo, um ofício à SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgoto, solicitando a construção de um reservatório ao lado da estação de tratamento de água em Arrauzal. Segue o ofício da Prefeitura encaminhado à SEDAI. Senhor gerente, faça o expediente encaminhado pela Presidência da Câmara Municipal de Piraí, através do requerimento de número 78, de autoria do ilustre vereador Darley Gomes de Moraes, cópia anexa, postulo a possibilidade dessa companhia quanto ao atendimento solicitado no requerimento mencionado. Na expectativa do acolhimento ao pedido, renovo o protesto de estima e apreço. Assinado Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal de Piraí. Requerimento de número 79, de autoria do vereador Flávio de Almeida Ribeiro, encaminhado pelo Executivo à ANTT-CCR, a Nova Dutra, solicitando projetos existentes para a construção de passarelas ao longo do trecho de Piraí. Segue o ofício do prefeito à CCR Nova Dutra. Faça o expediente encaminhado pela Presidência da Câmara Municipal de Piraí, através do requerimento de número 79, cópia anexa, de autoria do ilustre vereador Flávio de Almeida Ribeiro, postura a possibilidade dessa concessionária quanto ao atendimento solicitado no requerimento supracitado. Na expectativa do acolhimento ao pedido, renovo o protesto de estima e apreço. Assinado, Prefeito Municipal Luiz Antônio da Silva Neves. Requerimento de número 80, de autoria do vereador Alzemiro, encaminhado ofício à Light, Serviço de Eletricidade, Sociedade Anônima, solicitando a implantação da rede de baixa tensão na rua Miguel Franco, no bairro Asilo. Segue o ofício do prefeito. Senhor diretor-presidente, faça o expediente encaminhado pela Presidência da Câmara Municipal de Piraí, através do requerimento número 80, de autoria do ilustre vereador Alzemiro dos Santos Dias, cópia anexa,
postula a possibilidade dessa empresa quanto ao atendimento solicitado no requerimento mencionado. Na expectativa do acolhimento ao pedido, renova o protesto de estima e apreço. Assinado o prefeito municipal Luiz Antônio da Silva Neves. Requerimento de número 81, de autoria do vereador Enderson Staccato, encaminhado ofício à CCR Nova Dutra, solicitando um parecer referente à possível desapropriação dos imóveis existentes na Vila Cristã, quilômetro 226. Segue o ofício do prefeito à CCR Nova Dutra. Face ao expediente encaminhado pela presidência da Câmara Municipal de Piraí, através do requerimento de número 81, cópia anexa, de autoria do ilustre vereador Enderson Staccato, postula a possibilidade desta concessionária quanto ao atendimento solicitado no requerimento supracitado. Na expectativa do acolhimento ao pedido, renova o protesto de estima e apreço. Requerimento de número 82, de autoria do vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, encaminhado pelo Executivo à Companhia Estadual de Águas e Esgoto, solicitando a extensão da rede de água tratada na estrada Monte Sinai. Segue o ofício do prefeito à SEDAI. Face o exposto ao expediente encaminhado pela presidência da Câmara Municipal de Piraí, através do requerimento de número 82, de autoria do ilustre vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, cópia anexa, postula a possibilidade dessa companhia quanto ao atendimento solicitado no regimento mencionado. Na expectativa do acolhimento ao pedido, renova o protesto de estima e apreço. Assinado o prefeito municipal Luiz Antônio da Silva Neves. Indicação de número 295, ano 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso das suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine junto à secretaria competente a viabilidade da construção de abrigos para passageiros de ônibus ao longo da Avenida Guadalajara, neste município. A construção dos referidos abrigos vem atender aos anseios dos moradores e principalmente às crianças que muitas das vezes ficam expostas às condições climáticas nos dias letivos por não ter lugar adequado para se abrigarem. Face ao exposto e justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo Municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 17 de novembro de 2014, assina José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador russo. Convite da Secretaria Municipal de Educação. O prefeito municipal de Piraí, Luiz Antônio da Silva Neves, e a secretária municipal de Educação, Sandra Gomes Simões, convidam para o 4º Seminário de Alfabetização de Piraí, formação de professores, o PNAC, Diversidade de Vozes, que será realizado no dia 28 de novembro do ano 2014, às 8 horas, às 17, no Colégio Estadual Afonsino Mazilo Teixeira Campos, no Ciantec. Prefeito convida a todos. Encerrado. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Antes, porém, solicito seu secretário que faça a leitura da moção para o professor Jaci Guimarães e logo após o vereador José Paulo Russa faça a entrega. Moção de número 18, ano 2014. José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador no uso das suas prerrogativas, apresenta à mesa, ouvido o douto plenário, a moção de aplausos ao mestre Jaci Pereira Guimarães. O homenageado nasceu no dia 5 de agosto do ano de 1924, em Arrozal, 3º distrito de Piraí. Filho de José Guimarães e Amália Pereira Guimarães, o maestro Jaci casou-se com a dona Julieta Bichara Guimarães, já falecida, e dessa união nasceu a única filha do casal, Maria das Graças e Bichara Guimarães. O maestro Jaci tem 2 netos, Tiago Bichara Guimarães, de 33 anos, e Amália Bichara Guimarães, de 32 anos. E 2 bisnetos, Jonathan Bichara de Guimarães e Clara Beatriz Bichara Guimarães. Conhecedor profundo de música,
fundou a banda de música Santa Cecília Arrosalense, no dia 15 de fevereiro do ano de 1944. Ao iniciar a sua vida para o sustento da sua família, foi funcionário da Prefeitura Municipal de Piraí, onde desempenhou a sua função com dignidade e zelo, fazendo grandes amigos entre funcionários que com ele trabalharam. O maestro Jaci foi ajudante de padaria, sempre trabalhando com dignidade. Montou a primeira empresa de ônibus para atender a comunidade de Arrozal, o que muito avançou o progresso daquela região. Teve a sua formação no Colégio Salesiano, em Niterói, no Rio de Janeiro, onde fez parte da banda da escola. Professor de Estudos Sociais e música em várias escolas do município de Piraí, contribuiu para a formação de vários músicos que se tornaram importantes, principalmente na composição da banda da música Santa Cecília Arrosalense, da qual é fundador e que tem elevado o nome de Piraí em vários locais do nosso país. Quando a sua participação em concurso de bandas, sempre galgando em seus primeiros lugares, o que muito orgulha o povo piraiense. Alguns prêmios recebidos pela banda de música, tendo como nosso homenageado como maestro, foi um dos destaques. A Estácio de Sá, em 2006, o prêmio Furnarte, em 2008, o prêmio Petrobras, em 2009, o prêmio Funarte, em 2009, o prêmio Ponto de Cultura, em 2010, projetos financeiros pelo governo federal e estadual. O maestro Jaci Pereira Guimarães, por seus feitos e pela sua vida participativa no município, tornou-se, sem sombra de dúvida, merecedor da homenagem em que ora prestamos e que lhe parabenizamos também pelos seus 90 anos de vida, que se concretizou no dia 5 do ano do corrente mês passado, que se dá presente e ciência ao ilustre homenageado. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2014, assina o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira Russo. Então, queria convidar o senhor Jaci Guimarães para receber da mão do vereador Russo a moção de aplauso. Microfone pode. Microfone pode. Meu nome é Jaci Pereira Guimarães. Eu sou coronel reformado do Exército, advogado e ex-professor da universidade. Estou falando em nome de Jaci. Jaci não tem mais condições de expor aquilo que dizemos. E eu falo em nome dele para agradecer inicialmente ao ilustre vereador pela honra que concede ao meu irmão e aos dignos vereadores que se dignaram a aprovar a moção apresentada pelo vereador Pedro José Paulo. Tá?
Portanto, meus senhores, eu fico muito agradecido, satisfeito de estar aqui nesta bela Câmara Municipal. É raro um município ter uma Câmara assim. E eu estou muito feliz de estar junto do meu irmão, recebendo essa homenagem pelo que ele tem feito em Arrozal e pelo município de Piraí, e projetando, evidentemente, este município. Eu passei muitos anos afastado daqui, por força da minha profissão, mas, claro que eu sou arrozalense, consequentemente, repito, sou piraiense, e com muito orgulho eu digo de onde eu sou. Brincando, às vezes, eu digo, eu sou mineiro de Três Corações, nascido em Arrozal. Aí ninguém fica sabendo. Mas como eu sou cidadão de Três Corações, Minas Gerais, e sou mineiro, portanto, por adoção, eu falo isso de brincadeira e muita gente não sabe o porquê. Então, está explicado para vocês. Senhor presidente, muito obrigado. Foi um prazer estar nessa Câmara. Esta belíssima Câmara. Eu já estive outras vezes aqui, há muito tempo, mas estou vendo que melhorou muito, muito mesmo, né? E fico satisfeito de ver que o meu município dispõe de um local para o seu poder legislativo excelente, coisa não muito comum em vários municípios, não só do estado do Rio, do Brasil de modo geral. Muito obrigado mesmo pelo Jaci, e que ele continue aí com a sua banda, não obstante a idade, 90 anos, mas deixou o nome da banda de Arrozal, a Santa Cecília Arrozalense, do qual eu, quando jovem, também nela toquei, inclusive na banda do Colégio Salesiano Santa Rosa de Niterói. Jaci desempenhou um papel muito importante. Em 42 ele saiu de lá, desse colégio, no 5º ano ginasial daquela época, né? E veio para Arrozal e reergueu a banda de música, em 1942. E o Jaci abriu as portas também para outros alunos na banda do Salesiano Santa Rosa, que talvez eles não saibam, é a banda estudantil comprovadamente mais antiga, a banda estudantil comprovadamente mais antiga do Brasil. E Jaci foi um dos aqueles que ajudaram o maestro Lores, era o que ele era mesmo? Era? Não, o que ele era a nacionalidade dele? Espanhol. E o Jaci também lá teve um papel muito bonito. Mas, antes, sejamos breves e prolixo. Eu acho que eu estou falando demais e deixo de todo o coração o agradecimento, meu também, e de Jaci particularmente, não só ao ilustre vereador, como também aos nobres vereadores da Câmara Municipal de Piraí. Muito obrigado a todos vocês. Oi? Boa noite aos vereadores, boa noite público presente. A gente, quando presta uma homenagem, uma moção a uma pessoa tão importante, querida como o seu Jaci, é simplesmente para dar exemplo de pessoas que realmente lutam, que são, que deveriam e são exemplos de pessoas que ajudam o nosso município, que fazem a gente a pensar e querer ser uma pessoa melhor. Nós temos que nos espelhar nessas pessoas para poder aprender a tentar fazer melhor a cada dia. Uma pessoa que está aos 90 anos, está na atividade, ainda eu vejo
orquestrando a Santa Cecília Rosalense. Teve uma homenagem na Casa de Cultura dele há pouco tempo. Eu fui lá e ele estava lá de pé, fazendo com que todos honrassem essa Santa Cecília Rosalense. Eu fico meio atrapalhado de fazer emoções a pessoas importantíssimas assim. Sei que não sou bom nisso, mas a intenção é dar exemplo e mostrar para as pessoas como é importante uma pessoa igual o seu Jaci. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores e o público presente. Bom, gente, nós estamos vivendo dias aí nesse nosso Brasil, realmente de dar vergonha na gente, de tantos escândalos que aparecem, e realmente hoje precisamos que essa nação tenha um choque de vergonha na cara, tenha que realmente uma operação, como foi feito na Itália na época que tinha uma máfia que controlava diversos estados lá da Itália, a máfia siciliana, que fizeram uma operação, apelidaram de era Operação Mãos Limpas. E realmente o Brasil hoje nos envergonha. A gente tem uma grande homenagem aqui a uma pessoa que prestou relevantes serviços ao município, fez lá uma fundação da banda que levava o nome de Piraí em tantos lugares aí. Ele foi professor da minha sala de aula ali quando eu fiz o ginasial no Ciantec, foi meu professor de música. Então, o trabalho que ele faz de inclusão social, levando essas crianças lá do município de Arrozal, inclusive o Geraldinho, que trabalhou no Correio, hoje dá seguimento, tocou agora há poucos dias aqui no aniversário de Piraí. Sem dúvida que deixa a gente orgulhoso de ser piraiense, orgulhoso de ver um cidadão nessa idade que ele está, dando exemplo da família, dando exemplo para a nossa juventude. E ao mesmo tempo a gente vê que o Brasil, com essa vergonha que a gente tem visto aí, é tanto escândalo que realmente não dá nem para enumerar, porque estão chegando ao cúmulo, a um limite absurdo realmente do que a gente tem observado aí. Entrou agora essa semana a prisão dos empresários que trabalhavam praticamente através de consórcio dentro da Petrobras. O juiz hoje está sofrendo uma pressão gigantesca, o juiz que é o titular da Justiça Federal no Paraná, os procuradores que trabalham também fazendo a investigação nessa operação Lava Jato. Está sendo muito difícil. O Brasil realmente, eu acho que isso aí vai servir como exemplo para essa nação, para o resto das outras gerações que vierem a surgir nesse país. Vamos ver o desfecho, que realmente essa operação vai chegar. Porque o que nós temos observado, e às vezes de vez em quando a gente fala aqui nessa casa, precisa realmente da gente fazer uma reforma política o mais rápido possível. Hoje as campanhas políticas que a gente tem a cada 2 anos, é um verdadeiro absurdo o volume de dinheiro que se despende para poder fazer campanha política. São os marqueteiros que são cada dia mais caros, recebem em dólar e geralmente em paraísos fiscais. Realmente as campanhas hoje de televisão, de marketing, o que se mobiliza em termos de carros e cabos eleitorais é um exército gigantesco. O país não suporta, a gente tem que fazer um regime de eleições gerais, fazer uma unificação desses mandatos. Precisamos realmente fazer uma série de modificações que venha realmente ao país, ou financiamento público da campanha para que dê igualdade a todos os concorrentes. Precisa realmente uma fórmula que venha definir uma democratização dentro do sistema representativo brasileiro. Não dá mais para a gente ver o que a gente tem visto aí. Grande parte desses desvios são feitos direcionado a campanhas políticas. Quem está no poder ou quem está fora do poder, as empresas geralmente, nós observamos agora recentemente, Friboi, Banco Itaú, todas as empreiteiras que hoje estão envolvidas, todas elas em qualquer momento
se tem eleição, elas fazem as doações, algumas legalmente, algumas até fazendo o sistema Caixa 2, mas não deixam de contribuir com o candidato A ou com o candidato B. A outra situação que a gente observa nesse país é a polarização das disputas eleitorais. Observamos novamente a terceira via não conseguiu vencer, chegar ao segundo turno para poder fazer uma disputa até que eu achava mais legítima. Novamente foi a polarização entre dois partidos. Eu acho que isso também não é um polo em que traz benefícios de avanço político para um país. Então, tudo que a gente tem visto, tanto dentro do município, dentro do Estado, alianças das mais estapafúrdias possíveis. Eu vi, por exemplo, lendo uma revista, o candidato que venceu no Maranhão, graças a Deus que ele venceu, porque expulsou a turma do Sarney, ele é comunista, ele é do PCdoB. O vice dele é um tucano, é do PSDB. Então, vocês vê, parece misturar água com óleo. É impossível. Não dá para entender como é que pode um comunista estar se aliando a uma ultradireita pessoal do PSDB lá no Maranhão. Tomara que faça o melhor governo possível, porque, inclusive, na revista, quando eu estive fazendo a leitura, ele vai criar uma secretaria específica de transparência e controle social. Eu acho isso da maior importância, porque quanto mais uma administração pública se mostra transparente e dá a contribuição que o povo pode trazer para dentro do governo, é importantíssimo. Então, é o Flávio Dino, ele foi juiz de direito, ele é já há muitos anos militante da política, lutou contra aquele império dos Sarney, que mandou mais de 60 anos lá no estado do Maranhão, e felizmente saiu vencedor. Eu acho que estou torcendo, porque lá é o IDH menor, é Piauí e Maranhão. São os menores IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que nós temos dentro desse nosso país. Então, pelo que eu observo, a política nossa precisa realmente dar uma reformulada, precisamos ver, a gente fala assim, como é que é indicado os diretores da Petrobras? É loteamento político. Quem é o ministro da Minas e Energia? Edson Lobão, indicado por quem? Por Sarney. O Edson Lobão, ele era senador, saiu, o filho dele era suplente dele, assumiu no lugar dele, e ele é o ministro das Minas e Energia. Quantos bilhões esse homem comanda? Porque o Ministério das Minas e Energia é o maior orçamento dentro dessa nação. Ministério da Previdência, entregue lá para o PMDB também. É o segundo maior orçamento desse país. Agora ela está lá eleita. Como é que ela vai sentar agora para fazer? Tem lá os loteamentos dos cargos em Brasília, um verdadeiro absurdo. São as estatais, é Furnas, é a Chesf, é a Petrobras. Aí o indicado daquele cara entra lá, gente, ele tem um compromisso. Eu te indiquei, mas você tem que colocar o partido, tem que colocar nas campanhas aí que eu vou ser candidato daqui a 4 anos novamente. É assim que funciona, é um loteamento, uma coisa imoral, mas é assim que funciona. Hoje nós vamos ver lá no Congresso, Renan Calheiros. Quem é Renan Calheiros? Cara lá de Alagoas, senador, arrumou uma amante, uma jornalista muito bonita. Quem que bancava as contas da amante lá com o filho que ele teve com a amante? A Mendes Júnior. Por quê? Ele fez uma emenda para botar num contrato dela lá no porto de Suape, lá no Pernambuco. Aí o que acontece? A empreiteira pagava as contas. Ele chegou a renunciar, veio, está reeleito, está lá presidente do Senado Federal. Renan Calheiros. Agora a gente está observando. Hoje o presidente do Congresso Nacional, Eduardo Henrique Alves, ele está como presidente, está vencendo o mandato dele agora. Em fevereiro vai ter uma eleição. Quem é que se candidatou? Eduardo Cunha, um dos maiores expoentes do PMDB. O que ele vai fazer? Loteamento novamente. Se não der X cargo para ele, não adianta. Para vocês observarem, o Severino Cavalcante, que era do Baixo Clero, quando foi eleito, ele foi caçado porque lá naquele prédio enorme que a gente vê lá, aquelas 2 torres, tem um restaurante que ele cobrava uma graninha para ele por fora. Um minuto, por isso é que o Gabeira,
falou lá que era para ele entregar o cargo, ele acabou entregando o cargo. Mas por quê? Porque tinha uma propina do restaurante que funcionava lá dentro do Congresso. Então, minha gente, é uma vergonha o sistema representativo brasileiro, o dano que se recebe. Hoje, os partidos da base de apoio, as pessoas, aos ministros, como é que são indicados os ministros? Tudo um loteamento político. Como é que é indicado os cargos nas estatais? Todos eles com loteamentos políticos, gente. Não tem jeito. Aí como é que nós vamos viver um país com dignidade, querendo uma reforma tributária, querendo uma reforma política? É uma situação realmente degradante, o que nós temos visto aí nesses últimos dias. Essa operação da Polícia Federal, trazendo aquele monte de, agora, os corruptores, são os donos das empreiteiras, que eu sempre falei aqui. A iniciativa privada sobrevive através da sangria dos cofres públicos. Como é que o engenheiro lá ele é o melhor? A capacidade que ele tem de corromper o poder público para botar dinheiro dentro da empresa dele. Olha como é que essas empresas crescem de uma hora para outra. Só ter contrato público. Estão vendo aí Nova Dutra, Vale do Rio Doce? É tudo através da sangria dos cofres públicos. Não tem jeito, não tem jeito. A situação política. Como é que se mantém campanha? O Roberto Jefferson, quando esteve lá fazendo as denúncias, campanha de um deputado são 5 milhões, de um senador são 10 milhões. É 5 milhões de reais que se gastam numa campanha de deputado. São 10 milhões numa campanha de senador. Da onde que sai esse dinheiro? Da onde que sai esse dinheiro? É uma coisa realmente que é a ser pensada. O Brasil tem que haver um choque, aí, uma operação, um mutirão, da gente ter, como se foi feito na Itália, para acabar com aquelas máfias. Porque realmente hoje a gente não vê uma solução hoje viável para que esse país realmente venha dar uma aula de civismo. Assim como disse o coronel ali, que acredito eu que tem todos os princípios éticos possíveis, a gente vê que realmente é difícil para a gente começar uma nova geração dando exemplo de coisa boa. A lei do gesto está sempre prevalecendo. Só querem levar vantagem. Obrigado. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Gostaria de comentar aqui sobre o assunto que o nobre vereador Alzimiro abordou. Realmente, o momento político do Brasil é um momento difícil. Aliás, ele já está difícil há muito tempo. E é hora de se repensar realmente a nossa política. Eu sempre me coloco aqui de uma forma muito clara no que diz respeito às questões partidárias. Eu acho que o idealismo político já não existe mais. Nós temos mais de 30 partidos no Brasil e eu, sinceramente, não acredito que hajam 30 ideais diferentes para se discutir o país. O que há realmente é uma polarização entre 2 ou 3 partidos que estão sempre no poder por terem maior força, principalmente financeira. O que se vive no Congresso hoje, aliás, não é de hoje, vive-se isso há muitos anos. Esse loteamento existe por parte dos partidos que lá estão, que formam a base. Nós temos agora uma discussão para eleger o novo presidente, a mesa diretora do Congresso. E o PT resolveu, então, ter candidato esse ano. Estão negociando para ter candidato. Coisa que não fez no passado, porque havia um acordo com o PMDB. E agora, então, há uma briga, porque o Eduardo Cunha é persona não grata para a presidente Dilma Rousseff. E o que acontece, então? O PT se viu na obrigação de lançar um nome para tentar combater esse cidadão. E a verdade nada mais é do que está se provocando uma discussão. Já há uma ameaça por parte do PT em não permitir dentro do orçamento que as verbas, os recursos destinados aos deputados para as suas emendas parlamentares deixem de existir no próximo ano. Se não for aprovado, não terá verba. O que nos prejudique muito, porque nós, como cidade, precisamos desses recursos, precisamos dos nossos deputados disponibilizando, através dessas emendas, valores para os nossos municípios. Então é um quadro muito triste e vergonhoso, sim, porque o que impera nessas casas, no Brasil, é a roubalheira, é a covardia que é feita para com recurso, com dinheiro público, para com os nossos cidadãos. As grandes empreiteiras mandam nesse país, não é de hoje. Elas mandam antes do processo, inclusive, de ditadura que nós sofremos, elas já mandavam, já comandavam.
Mas hoje elas se tornaram realmente donas. As pequenas empresas, empresas de menor porte, de médio porte, elas são hoje submissas, escravas dessas grandes empresas. Nós não temos acesso a esses contratos, nós não conseguimos participar desses contratos. O que resta é uma terceirização. E, normalmente, com valores muito abaixo daquilo que o mercado poderia pagar. E eles ficam com a maior fatia e fazem a sua distribuição política pelo Brasil afora. É muito triste, é vergonhoso, mas isso não é só de Brasília. Isso acontece em todo o Brasil, não é só em Brasília. Todos os estados do Brasil estão submetidos a essa corja, esses quadrilheiros que tomaram conta desse país. Nós temos o quadro aqui falado sobre o vereador Alzimiro, no que diz respeito ao Maranhão, que tem um índice, o IDH, um dos menores índices de desenvolvimento humano do Brasil, junto com Alagoas. Dois estados que já deram 2 presidentes da República a esse país, Fernando Collor de Mello e José Sarney. Ambos fizeram o que pelos seus estados, a não ser roubá-los ao longo desses anos todos? O domínio do José Sarney no Maranhão era total. Todas as empresas, todos os negócios estavam direcionados a ele e a sua família, o poder da sua família. Não sei se o governador eleito conseguirá fazer algo diferente, mas eu acho que qualquer um pode ser melhor do que ele. Sair desse sistema humilhante, degradante, ao qual essas pessoas são submetidas no estado do Maranhão, é algo que qualquer um pode fazer. Basta querer e ter um pouquinho de vontade política para mudar esse quadro. Nós precisamos, estamos aqui mais uma vez num discurso em prol do Brasil, em prol do crescimento, do desenvolvimento do Brasil, onde se busca maior igualdade, o que não é diferente para o nosso município. Nós estamos aqui, temos a obrigação de resgatar a moral, né, a credibilidade das casas, seja do Executivo, do Legislativo, não só do nosso município, mas dos municípios como um todo. Nós não podemos nos espelhar no que acontece no governo federal, nós temos que combatê-los. E o fazemos como? Como podemos fazê-lo? Elegendo pessoas realmente comprometidas com os interesses da nação. Fizemos isso ainda há pouco, passamos por um processo onde elegemos o governador Pezão, onde elegemos o deputado Gustavo e outros deputados que se propuseram a fazer uma parceria conosco. E nós precisamos que eles agora nos deem o retorno. Nós temos que fazer o dever de casa. Não adianta cobrarmos de terceiros, cobrarmos lá fora e nos apresentarmos aqui como bons samaritanos se nós não fazemos o dever de casa. Nós precisamos dar o exemplo. O exemplo começa em casa. Então, eu mais uma vez quero registrar aqui a minha indignação para com o Brasil, para com os rumos que o Brasil tomou. Desde que nós somos descobertos, nos tornamos colônia, viemos sendo explorados até aqui, nos tornamos república, nos tornamos, tivemos a ditadura, da ditadura nós voltamos à democracia, mas uma coisa não mudou, a roubalheira. Desde que nós fomos descobertos, que nós somos roubados. E repito, já disse aqui uma vez, no passado outros países nos roubavam. Vieram para cá os holandeses, franceses, espanhóis, eles nos roubavam, juntamente com os portugueses que acabaram por nos colonizar. Hoje, nós mesmos estamos nos roubando. Os nossos cidadãos, nós estamos nos roubando. Então, é hora de realmente repensar, é uma questão cultural, não é uma questão política, a questão é cultura. A lei de Gerson, né, eu preciso levar vantagem em tudo, ela tem que deixar de existir dentro da nossa cultura. Nós precisamos trabalhar de forma a fazer com que as pessoas possam se sentir fortes o bastante e preparadas o bastante para mudar esse quadro. E a nossa política enfraquece as pessoas, enfraquece o cidadão. Essa política que é comandada por grupos, como 2, 3 grupos, ela não é uma coisa só do Brasil, gente. No mundo existe isso. Nos países mais evoluídos, eles já chegaram a outros sistemas, onde eles conseguiram reduzir, diminuir essa ação nociva do político para com o cidadão, no que diz respeito à relação com o cidadão. Nós ainda temos que caminhar muito, falta muito. E repito, para nós chegarmos lá, nós vamos ter que mudar a nossa cultura. Entender que nós podemos fazer melhor, que nós podemos ser diferentes, que nós podemos mudar o Brasil. Nada de política velha, política nova, essa historinha que cada um conta aí nas esquinas, não é isso. A questão é ética, é moral, é querer fazer a diferença. É isso que o Brasil precisa, de pessoas, cidadãos, políticos comprometidos com a nossa história, com o nosso país, e não com seus interesses pessoais. Obrigado, senhores. Passaremos para a explicação pessoal
Com a palavra o vereador Alzimiro. Bom, companheiros, a gente viu aqui a leitura de diversos documentos feitos aqui pelos nossos pares, nossos vereadores, pedindo alguns serviços que é encaminhado. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a agência que regula a parte da Nova Dutra, que infelizmente tem uma má vontade incrível com o nosso município, até para recolher um imposto do ISS, ela a todo momento ela faz recursos junto à Secretaria de Fazenda, querendo diminuir os valores que são pagos a esse município. Uma má vontade incrível, um jogo de empurra muito grande. Tivemos até audiência pública aqui nessa casa com o deputado, o presidente da Comissão de Transporte em Brasília, Washington Reis. Então a gente observa, nós temos a Nova Dutra, que pega o maior perímetro de estrada, da estrada mais importante desse país. Todos os dias são diários os acidentes, ela não melhora os pontos com índice elevadíssimo de acidente e prejuízos. Está aí a Serra das Araras, a gente aguardando o início da construção da terceira pista ali, porque a gente precisa realmente diminuir aquele acidente. Quase todos os dias a gente tem o fechamento da pista, principalmente sentido do Rio. É isso que a gente tem observado. Às vezes são contratos de concessão mal elaborados, é um péssimo contrato de concessão, que não estava ali previsto uma série de viadutos, ou uma PI, que a gente chama uma passagem inferior, não foram previstas passarelas, e a empresa, na hora que a gente pede qualquer coisa, ela joga o Ministério do Transporte para a NTT, para a agência reguladora. Então a gente tem hoje aqui um índice de acidente elevado, dos acidentes com mortes, de atropelamento, nos bairros ali que estão ali na lateral das marginais aí da nossa estrada, e também um índice elevadíssimo de acidente de caminhões na pista de descida sentido Rio de Janeiro. Temos observado que não existe vontade política de resolver o problema. Está aí já o BNDES, que é o grande banco financiador para essas obras, e a gente não vê as coisas acontecerem. Tiveram aqui uma série de promessas, estamos vendo aí se realmente faz a passarela, são importantíssimas, algumas 3 ou 4 passarelas, não é nenhum absurdo para 5 maiores empreiteiras do Brasil, é um consórcio formado das 5 maiores empreiteiras desse país, inclusive alguns já estão até lá presos nessa operação em Lava Jato, que elas atuam em todas as empresas públicas, em concessão, é uma coisa extremamente selvagem, a sede dessas empresas em querer ganhar dinheiro público. Então, o que eu tenho observado, tem a Light, estamos fazendo pedido também na Light, a gente tem até uma outra concessionária, que no caso é a companhia na qual eu trabalho, a SEDAI. Precisa melhorar o atendimento. Temos lá o bairro da Caiçara, temos ali a fazendinha, lá onde tem os sem terra, temos ali no Sanatório da Serra, e uma série de outros locais que a gente tem observado não tem o devido atendimento. Precisa realmente de levar água de qualidade, porque é onde a gente faz com que a pessoa se fixe numa área rural, tenha um serviço lá de qualidade. A água, hoje nós estamos vivendo, lá dentro de São Paulo, a maior crise da história, o problema hídrico, que é o manancial maior que eles tinham lá, que é o reservatório da Cantareira, que secou. Praticamente está seco, hoje ele tem 10% de água. Então isso precisa da empresa, se quiser gastar, tem já uma rede prontinha já para botar água no bairro do Varjão, já está em fase de conclusão, mas precisa de olhar para esses outros bairros. É importantíssimo que se tenha água nessas localidades para que as pessoas realmente tenham um padrão de qualidade de vida melhor. A gente precisa da energia elétrica, a gente precisa de uma água potável para consumo humano, precisamos, não tem jeito, não se vive onde não tem água. Então a gente tem observado, precisamos realmente trabalhar em parceria com o governo do Estado. O governo federal hoje, a gente já tem comentado aqui nessa casa, fazer um novo pacto federativo, porque as despesas municipais hoje estão cada dia maiores. Hoje o que se tem de atendimento na área de saúde e educação praticamente consome todo o dinheiro do orçamento do município. Mandam colocar depois nas nossas transparências, vamos votar aqui dentro de pouco tempo, o dinheiro que é gasto com saúde e com educação
quase que não sobra nada para as outras secretarias. Tem que ser feito um novo pacto federativo com mais recursos para o município. O negócio que eles chamam de FPM foi votado agora nesse mês passado, em outubro, aumento de 1% do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Ainda é insuficiente, não dá para manter a série de responsabilidade que é transferida aos municípios. Hoje o município tem que estar atendendo o PSF 100%. O município tem que dar escola e condução, igual colocamos ali, e eu até chamo muita atenção. O ensino hoje precisa passar para tempo integral, não tem jeito, o ensino de qualidade, começar a gente realmente botar os nossos prédios onde funcionam as escolas com padrão de qualidade de primeira. Precisamos remunerar melhor os nossos professores, com dedicação integral também, porque o professor não tem como ele ficar em 3, 4 colégios diferentes dando aula, ele teria que ter uma dedicação integral e botar os nossos alunos para estudar em tempo integral. Precisa, porque ali é a base, tudo é a base. Se você tem uma base bem estruturada, no futuro ele vai ser um excelente cidadão, vai ter conhecimento suficiente para ir para o mercado de trabalho, poder se defender dignamente, saber votar, saber dirigir a tua vida, saber fazer um orçamento da tua vida, saber procurar uma melhor colocação no mercado de trabalho, uma melhor vocação profissional para poder desempenhar o seu dia a dia. Então, em cima dessas questões, o município realmente precisa de mais recursos. Eu conheço municípios, não é o caso de Piraí, mas diversos outros municípios que vivem exclusivamente do Fundo de Participação do município. Estão passando um aperto terrível agora com o 13º, com a folha de salário e com a situação do fechamento do final do ano. Que aí tem a folha de salário e tem mais o 13º a ser pago agora em dezembro. Grande parte dos municípios adiantam metade no mês de junho, ou nas férias do servidor, mas tem metade do valor que é pago agora no acerto em dezembro até o dia 20. Então, sem dúvida, o nosso município precisa estar observando todas essas questões. Nós estamos agora aí para fazer a votação do orçamento da nossa LOA, Lei Orçamentária Anual, e a gente tem que dar uma olhada, folha de pagamento de pessoal, é um custeio fixo que não tem como mexer e tem o triênio que sempre aumenta um pouquinho a cada 3 anos para os servidores, tem a folha de despesa, que é a parte da saúde, em torno de 47 milhões, e mais a parte da educação, que também é um gasto fixo, que não tem como se fugir dela. Isso tudo a gente tem notado, gente, que qualquer gestor público não dá para fazer milagre, precisa realmente ter verba suficiente para poder prestar serviço a essa população. A gente observa hoje, a federação recolhe, lá em Brasília, o que volta para o município é insignificante. O valor que vem para o município de retorno é muito pequeno. Então, tudo isso que a gente tem notado, eu vejo, por exemplo, a gestão pública que trabalha, às vezes, com mais transparência e mostrando realmente cada centavo e como é gasto, realmente é uma coisa complexa. A gente tem que ter paciência. Quando a gente chega em março ali, que vem a prestação de conta que pode qualquer pessoa do povo acessar para ver, é uma coisa extremamente complexa, muito código e muita coisa sintetizada. Então não dá certas coisas para a gente entender muito bem como é que é aquele emaranhado de números ali, que é uma coisa realmente absurda. Mas a gente precisa estar se inteirando disso, que é assim que a gente vai fazer o município, a gente vai fazer a população tomar ciência de onde o seu dinheiro está sendo investido. São nossos impostos. Hoje a gente observa, qualquer coisa que o governo crie de benefício, custa nos nossos bolsos. Hoje se tem uma passagem de R$1, se tem o Bolsa Família, se tem o salário-desemprego, tudo isso, seguro-desemprego, tudo isso custa imposto da gente. 1 minuto, vereador. Isso só é feito porque parte dos nossos impostos são direcionados para isso. Por isso que a gente prega que tem que ter uma reforma tributária nesse país, uma coisa realmente séria. Porque realmente o que a gente vê hoje, a gente trabalhar 3, 4 meses do ano para dar como imposto para o governo. É um valor exorbitante, não há povo que suporte, porque o serviço que te retornam, a qualidade desse serviço são muito ruins. Essa é a grande reclamação da população brasileira, é que a gente paga e o que a gente recebe de retorno
é um serviço de péssima qualidade. Então precisamos melhorar bastante. A educação, sempre falei nessa casa, é um investimento, não tem que ser considerado como despesa, porque se investe naquele futuro cidadão que depois vai dar um retorno melhor para o município, um retorno melhor para o nosso estado e para o nosso país. Então, em cima disso é que a gente tem observado que a gente precisa realmente de uma reforma urgente nesse país, começando realmente pela reforma política e depois uma reforma tributária que vai abranger toda essa situação da gente ter mais justiça social, para que a população realmente viva com mais qualidade, viva realmente com mais justiça social. Obrigado. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente. Na sessão passada, nós tivemos algumas dúvidas no que diz respeito ao regimento interno. Eu, por ser um vereador de primeiro mandato, não ter tanta experiência, fui buscar informações a respeito. E nós sabemos que no grande expediente, nesta casa, existe um procedimento que hoje é visto como padrão, embora não esteja disposto dessa forma aqui no regimento interno, que é apartear os demais companheiros quando o mesmo faz uma fala no expediente. Dessa forma, todos, né, se colocam à disposição, mas, em relação à explicação pessoal, não ocorre sempre da forma com que nós esperamos. Por quê? Porque também, na explicação pessoal, nós não temos, né, a liberdade de tomar a palavra em relação ao que está falando. Por que eu estou colocando essas coisas? Porque na sessão passada eu fiquei tanto quanto que desapontado com Vossa Excelência, quando eu pedi, né, a palavra no final da sessão, e foi colocado para mim que isso não seria possível, pois na explicação pessoal não me caberia pedir a parte. Mas, como existe, já falei sobre isso antes, um acordo de cavalheiros onde a gente gentilmente cede, acho que deveria ser de uma forma que contemplasse a todos. Estou colocando porque fui muito questionado por pessoas que assistiram à sessão, né, do dia 10, onde as nossas regras não ficaram bem claras. Eu gostaria muito que nós, a partir desse momento, tivéssemos um tratamento uniforme para conduzir de forma que todos tenham o mesmo tratamento. Não só quando o tema me interessa, mas quando for um tema que interessa à casa. Aproveito também essa oportunidade para me colocar, né, solidário a tudo que foi falado na sessão do dia 10. Nós passamos por um processo, tivemos a nossa eleição interna e, com certeza, nós tivemos que fazer escolhas. E dentro do processo dessa escolha, nós tivemos momentos onde nós fizemos colocações que talvez, né, se estivéssemos com um espírito mais tranquilo, talvez não a fizéssemos. Eu quero aqui reiterar que minhas palavras foram conscientes, eu procurei o caminho para não ofender nenhum dos pares, mas quando a gente só coloca as questões que são de interesse do momento, nós podemos pecar e, dessa forma, colocar de lado, esquecer uma história. Nesse momento eu falo para o senhor vereador Flávio, que vem fazendo um bom trabalho lá no Varjão com a sua comunidade, e o momento da eleição para a disputa da mesa diretora não pode apagar
o seu trabalho, não pode apagar o seu empenho. A gente conversa muito, eu sei o seu interesse em ajudar a comunidade do Varjão, eu coloco aqui de público. Aquele momento foi um, e todos os outros momentos que irão nos acompanhar, vale mais a sua história do que um fato ocorrido de forma isolada do contexto que Vossa Excelência sempre se colocou. Aproveito também a oportunidade para falar em relação a uma causa que eu venho lutando muito, buscando soluções nesse sentido, que é a questão dos animais em situação de rua em nosso município. Eu visitei algumas ONGs desde o início, quando comecei a exercer o mandato, visitei algumas instituições que tratam dos animais em situação de rua. E muitas dessas instituições se colocaram à disposição, mas a dificuldade em intervir num processo que cabe ao município, às vezes não permite que terceiros, órgãos que não sejam do nosso município, tenham essa facilidade em ajudar. Mas como eu coloquei numa postagem, né, do Facebook, eu encontrei uma pessoa que eu considero um anjo, né? É uma psicóloga e veterinária, doutora Neide Carvalho, que faz um trabalho juntamente com o corpo docente da UFRJ. Ela se colocou à disposição, ela trabalha com uma equipe de 12 veterinários e vai ajudar o município de Piraí, né, nesse processo inicial. Inclusive, os veterinários da nossa cidade que quiserem, até também das cidades vizinhas, ela fará um curso com os mesmos, totalmente gratuito, vai explicar como o município pode, de uma forma mais barata, ter resultados mais satisfatórios. E, para mim, isso é um motivo de muita alegria, porque a gente vem batalhando, e quando a gente encontra pessoas como a doutora Neide, realmente a gente fica surpreso. Ela não fez qualquer tipo de imposição, qualquer tipo de coisa que fosse atrasar esse processo. Agora, simplesmente, é nós unirmos forças. Eu estive ontem conversando com o prefeito, ele se colocou à disposição, disse que entende que é realmente necessário agirmos com urgência nesse assunto, porque os animais continuam se procriando e se aumentando, e alguns morrem atropelados, outros ficam doentes pelas ruas, e acaba que isso não é legal para a imagem do município, para as crianças, que às vezes está comendo um doce cai no chão, a criança acaba adquirindo, né, uma doença por conta desses animais que ficam na rua. É bem verdade que eles não estão lá por vontade própria, e nós, que somos seres pensantes, é que devemos realmente tomar atitudes, fazer ações que resgatem a dignidade desses animais. Obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Charles. Gostaria de comentar a respeito da reunião realizada hoje à tarde nessa casa, onde nós tivemos a participação do secretário de Transportes, Marcelo, e também do funcionário responsável pela área de transporte da Secretaria de Educação, Lula, que se dispuseram a vir até aqui para conversar conosco e com a sociedade interessada no assunto, no que diz respeito à questão do transporte escolar. Nós temos hoje uma carência, existe uma demanda muito grande a ser atendida e, consequentemente, isso gera carências. Nós temos elas hoje nos bairros do Sossego, Prefeitura, Saroli e Cruzeiro, que precisam atender a um número maior de crianças e não conseguem por falta de transporte. Foi colocado aqui as questões, né, que nos parecia no momento pertinentes, e as mesmas foram discutidas por alguns vereadores que aqui estavam presentes, dentre eles os responsáveis pelas comissões de transporte, o vereador Russo, e também o nobre vereador Ladeira, responsável pela comissão de educação. O que se buscava aqui era um entendimento, fazer com que o executivo entendesse, percebesse, tivesse a sensibilidade
para poder tentar, no próximo ano, viabilizar o transporte dessas crianças que hoje não são atendidas. E mostraram-se aqui, os representantes da Secretaria de Transportes e Educação, bastante interessados em resolver o problema. Sabemos que é uma questão orçamentária, a cidade tem crescido, a cidade tem uma questão geográfica que nos exige realmente um volume maior de veículos aí para poder atender. Não é simples, não é fácil, a gente sabe, mas o que houve aqui hoje foi uma demonstração de entendimento, de parceria entre as casas, coisa que eu busco, que eu venho lutando, venho pedindo, a comunicação entre as casas, que até hoje é deficitária. Mas, repito, houve hoje aqui uma demonstração de interesse em fazer com que o cidadão, que é o objetivo maior, né, dessas reuniões, que o cidadão seja atendido. Houve uma participação popular, infelizmente vieram poucos cidadãos, principalmente aqueles que muito reivindicam, os mais carentes, aqueles que precisam, talvez por não poderem atender ao horário que foi determinado, o horário não era talvez muito favorável, mas seria importante que mais pessoas tivessem participado, mais familiares dessas crianças, né, tivessem participado, para entenderem o processo, para entenderem o porquê de algumas áreas não serem atendidas a contento. Nós temos hoje 6 ônibus, 6 micro-ônibus e 4 combis que fazem o atendimento a essas necessidades desses alunos. E temos outros 23 veículos contratados através de licitação para atender os demais locais, as demais localidades do município. E percebemos, então, que ainda assim, com todo esse número de veículos, nós carecemos aí de mais alguns. Então, a proposta é oferecer informações ao Executivo. Um levantamento está sendo feito por algumas pessoas que estão ligadas às associações desses bairros, para municiar, para ajudar o Executivo a ter o número de carência, né, o número de pessoas carentes desse transporte, para poder, assim, então, tentar viabilizar a contratação de mais veículos para o próximo ano. Nós já estamos findando o ano e seria importante que o mesmo acontecesse em tempo hábil para que haja condições do Executivo elaborar esse processo, fazer um estudo financeiro de viabilidade para poder, então, fazer a contratação necessária. As condições do município não são muito favoráveis, repito, nessa nossa geografia, as distâncias entre o centro da cidade e os bairros e distritos que temos são muito grandes. Nossa condição é uma condição diferenciada em relação à maioria das cidades que nos cercam, da nossa região. Mas temos que estudar e procurar viabilizar para atender às necessidades dos nossos cidadãos. O nobre Elzimiro falou aqui também sobre as questões financeiras do nosso país. Há muito eu venho anunciando aqui que nós estamos enfrentando uma crise financeira muito grande. Nós estamos com um índice de inadimplência cada vez maior no Brasil. As pessoas estão consumindo, as pessoas estão comprando, o crédito estava facilitado, mas as pessoas não estão pagando. As empresas estão sentindo isso, estão sentindo a recessão que o país mergulhou e entrou. Há uma falta, uma tendência mundial, né, de se reordenar a economia. E o Brasil, no meu entendimento, não conseguiu acompanhar isso. Nós estamos vivendo momentos difíceis, precisamos sim. É importante que os senhores saibam, nós possivelmente teremos queda na arrecadação do município. Isso não será só aqui, será em vários outros municípios. E isso vai limitar ainda mais os investimentos necessários para o desenvolvimento da cidade. Nós precisamos estar atentos, precisamos de um executivo eficiente, que vá atrás de recursos, que busque recursos na instância federal e estadual para poder suprir essas necessidades que nós estaremos enfrentando nos próximos meses. Já no ano de 2015, nós sentiremos, e muito, essa questão econômica que se abateu, essa falta de investimentos, essa falta de geração de divisas, vai nos custar caro nos próximos meses. Vamos torcer para que o governo consiga aí fazer um trabalho, e juntamente com aqueles que compõem a administração, e tentar reverter o quadro, pelo menos amenizar. Mas o que vem pela frente aí não é nada, não é bom. Obrigado, senhores. Com a palavra o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente.
aproximadamente há uns 2 meses atrás, elaborei um requerimento ao Executivo, pedindo para que o mesmo enviasse a Nova Dutra e a NTT, pedindo os projetos, né, das passarelas ao longo do trecho aí de Piraí. O vereador Plico, no passado, já fez essa indicação, e eu, nesse requerimento, indicação não, fez um requerimento, e nesse eu estou pedindo o projeto, já que eles falam que o município tem que buscar parcerias, né, para a gente resolver esse problema, e sem esses projetos em mãos, não tem como a gente nem dar início em busca de uma parceria, seja com o Estado ou empresa privada. Quanto à questão que o novo vereador Charles falou sobre a reunião que nós tivemos hoje, o ano passado eu fiz a indicação pedindo para resolver esse problema de transporte ali no bairro Saroli, enfim, naqueles, né, aqueles bairros ali próximos um ao outro ali. Mas para resolver esse problema não se resume só em apenas uma indicação. Eu acho que o caminho certo foi seguido hoje através dessa reunião. É conversar e chamar o executivo, ver por que até hoje não está sendo atendido e ver a possibilidade desse atendimento vir a acontecer. E como disse o novo vereador Eco, é vida que segue. Na vida a gente tem que tomar decisões, todos os dias, e todo cidadão. Decisões, talvez uma mais importante que a outra, mas todo cidadão, todo dia, ele tem que tomar uma decisão. Se ele vai num lugar agora ou se ele vai depois, enfim. Cada uma decisão com seu grau de importância. E hoje eu parabenizo, deixo meus parabéns ao professor Jaci, já fui aluno dele lá em Arrozal, e parabenizo o vereador José Paulo, o Russo, por esta moção de aplauso. Foi muito bem a sua observação, o senhor Jaci é merecedor, muito mesmo, dessa moção de aplauso aí. Obrigado, senhor presidente. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, 18 de novembro, correntiana, hora regimental.